Fala, mamíferos! Há quanto tempo eu não começo um podcast, hein? Isso é um absurdo. Exatamente. Mas nós estamos aqui para, mais uma vez, fazer um episódio fantástico com um amigo de longa data, meu xará, Samuel Hilário. Porque nós vamos perguntar uma coisa muito importante para você, criador de belas bezerras. A minha bezerra é boa? E aí, xará? Primeira coisa. Deixa eu só te interromper aí que a sua pergunta vai ficar muito complicada. Como é que o nosso ouvinte vai saber se a sua bezerra é boa? Ele não viu aí. Eu sei. A bezerra tem que ser dele. Deixa a bezerra. Aí nós mudamos o título aqui. Parece que eu fiz uma piada e o negócio saiu pela culatra, ao invés de você rir e ficar por isso mesmo. Ué, mas o que tem? Então vamos seguir. Você tem que balançar a mão aí na hora que for. Vai lá. Segue em fluxo. Então vamos lá. Mas a minha bezerra e a sua também, ela é boa? Como é que é? Mas Eu xará, acredito que sim. primeira coisa, conta pra nós quem é você? Conta a sua trajetória rapidinho para que o nosso assistente possa saber quem é você. Porque você é meu amigo, eu te conheço, o Daniel já te conheceu, mas os nossos assistentes são doidos para te conhecer. Sim. Primeiramente, agradecer a vocês pelo convite, da gente estar aqui com vocês, né, junto com a Companhia do Leite, essa equipe maravilhosa aí que faz um belíssimo trabalho no Brasil, né, todos os estados e todas as bacias leiteiras aí que a gente pôde trabalhar, a gente encontrou com alguém representando a Companhia do Leite, um trabalho sério, um trabalho extremamente dedicado em prol do produtor. Bem, quem é o Samuel? Samuel é um mineirinho ali da zona da Mata Mineira, formou com seus 16 anos no colégio agrícola, de lá para cá saiu para o trecho, né? Trabalhou como técnico agrícola na região do Mato Grosso, com gado de corte grande parte do tempo, depois voltou para estudar um pouco mais, foi fazer veterinária, e de lá dos 16 anos para cá eu nunca saí mais do meio. E quando eu formei em veterinária, eu fui mais dedicando à vaca de leite. Tive o prazer de trabalhar alguns anos na Associação de Criadores de Gado Holandês de Minas Gerais. Depois disso, fui para uma central de genética, uma multinacional, na qual fiquei mais um longo tempo também. Depois fui para uma cooperativa e agora, atualmente, trabalho com a parte de genômica, né? A gente trabalha com genômica, com parte genômica de bovinos. A minha divisão aí é a parte de genômica dentro de uma empresa americana, né, com sede nos Estados Unidos, e aqui no Brasil é a única empresa que tem laboratório na área de genômica. Então agora está recente, eu venho agora a somar, fazer parte desse time aí tão seleto aí da Neogen, que é a empresa aí na qual eu faço parte, e a gente veio seguindo o que a gente sempre fez aí, né, que é estar do lado de produtores trabalhando no Brasil afora. Então, o Samuel, eu tive um privilégio muito grande de poder trabalhar nas principais bacias leiteiras do Brasil. Qualquer região que a gente for conversar aqui, a gente já teve o privilégio de trabalhar, né, com vaca, com produtor, com pessoas. Então é isso, a gente vive o dia a dia rodando cada dia num canto aí, entendendo um pouco da realidade do produtor brasileiro, entendendo um pouco dos desafios do produtor e tentando ajudar de alguma forma, né? A gente também entende que lá, desde a época do colégio agrícola, foi que eu aprendi com o professor. A gente tem uma responsabilidade social muito grande, né, em contribuir com a sociedade, com o crescimento da sociedade. Então, por isso também que eu identifico muito aí com o trabalho que vocês fazem no dia a dia da empresa aí, tá? E já adianto os meus parabéns aí pelo belíssimo trabalho desempenhado. Obrigado. Samuel Guiné, mas o homem é rodado com pressão mesmo, hein? Não, mas você acha que eu ia chamar um amigo assim que não ia somar? Que isso? Tá doido. Nada. Até agora Precisamos seu rodar acerto mais. foi 100 de 100. Precisamos rodar mais, né? Só ser lido não é muita coisa, tem que ser lido e corrido, como diz lá na minha região, né? Sempre. Às vezes nós estamos sendo muito lido com muita teoria não praticável, né? E vocês vão ver que a gente vai tentar bater um bate-papo aí descomplicando um pouco das coisas, principalmente a parte da genômica, né? A gente não pode ser muito teórico, não. O produtor ele precisa de teoria aplicável, teoria que faz diferença no dia a dia dele. Ele não tem tempo mais para ficar testando coisas, achando coisas, né? Então, a nossa linha é mais objetividade aí.
encurtar o caminho para o objetivo principal aí, que seria o produtor, Xará, né? Principalmente o produtor de leite. Mas, Sim. então, no final das contas, genômica, genotipagem, é tudo a mesma coisa? Que negócio é esse? Explica isso para nós. Então, qual que é o conceito da genômica? A genômica nada mais é o ramo da genética que estuda o quê? O genoma completo de algum ser vivo, né? De algum organismo, basicamente. Então, quando a gente fala esse nome, as pessoas, nossa, que coisa do outro mundo, o que é isso? Então, basicamente é isso. Eu vou estudar de uma planta, é a mesma conversa eu vou fazer de uma vaca de leite, a mesma conversa eu vou fazer de uma vaca de corte, ou de um macho, uma fêmea, que seja. Então, a gente precisa enxergar aquilo que a gente não enxerga, né? Então, de 2010 para cá, houve uma revolução muito grande no mundo com a parte da genômica, principalmente no nosso país, 2011, 2012, aproximadamente, ela se tornou uma realidade nossa aqui no Brasil. E essa ferramenta ela não veio para substituir nada, ela veio só para somar. Somar com o quê? Qual que era o meio tradicional de se fazer ou de se fazer um melhoramento genético? Basicamente era o quê? Pedigree e dados de produção, né? E quando muito, o fenótipo, né? Você fazia uma avaliação fenótipa daqueles indivíduos, daquela população, e ali você ia separando, selecionando, né, os indivíduos superiores daquela raça, daquela população a ser estudada. Só que, ao passar do tempo, né, o genoma chegou para nós aqui. Como eu falei, né, por volta de 2011, 2012, ele foi sendo difundido no Brasil. E hoje ele está em qualquer lugar do país, tanto no gado de leite quanto no gado de corte, em qualquer raça, né? E ele veio para somar, ele não veio para substituir, ele veio para somar e aumentar a acurácia desse trabalho que é feito pelas associações de raça, pelas empresas de melhoramento genético, pelas centrais de genética. Ele veio para ajudar a aumentar a acurácia, a assertividade daquilo que se achava ou que se acha que aquele indivíduo vai transmitir a seus descendentes. Até porque, de vez em quando, a gente ainda vê muito isso, né? A seleção genética é porque é fulana, filha da Beltrana, que é neta da Ciclana. Exato. E vai virando um negócio que, quantas vezes a gente já não viu animal que tem um pedigree impecável e que não virou nada no final das contas. Que não virou nada. Né? E às vezes por causa disso, ou às vezes o tempo que você perde, por exemplo, você criando lá um lote de bezerras, que a gente sabe que é um setor extremamente caro de investimento dentro de uma fazenda, e às vezes você está criando um grupo de bezerras que não necessariamente todas vão ser bons animais de acordo com aquele critério daquela fazenda. Ou seja, uma bezerra filha de um boi, de uma vaca boa com um touro bom, não necessariamente ela vai ser uma boa vaca. Por quê? Nós temos o fator ambiente também, né? Esse é um fator muito importante, mas se eu garanto a parte genética desse indivíduo e eu garanto uma parte de ambiente mínima necessária para aquele indivíduo poder expressar a sua genética, com certeza eu vou ter indivíduos bons, indivíduos produtivos dentro da minha propriedade, independente qual vai ser o objetivo, se é leite, se é corte, não importa. Agora importa qual é o meu objetivo, né? Esse é o principal. Então a gente tem que pensar que para a bezerra ser boa, claro, é muito mais a chance dela ser boa tendo uma mãe e um pai bons, claro que é maior, né? Logicamente. Mas e aí? Aquele negócio, né? Eu sempre falava isso na época que eu era técnico, né? Que é muito difícil cair uma maçã debaixo de uma laranjeira, né? Sim. Vai num pé de laranja, dificilmente cai uma maçã. Sim. Pode ser uma laranja podre. É isso. Mas é uma laranja. Mas é laranja. Sim. Mas e aí? Tá, eu tenho boas mães, eu já tenho boas vacas dentro da minha fazenda, né? Sim. Escolhi bons touros. Sim. Tá lá no meu botijão de sêmen, mas como é que eu vou realmente selecionar isso lá dentro do meu bezerreiro? Sim, basicamente, Xará, o que nós temos que ter? Primeira coisa, a fazenda precisa ter um objetivo. Qual é o objetivo de seleção genética dela? Exemplo, eu estou selecionando hoje aqui meu rebanho, por exemplo, para composto de ubre, pensando em leite. Nosso assunto aqui basicamente é leite. Eu estou selecionando minhas bezerras para pernas e pés. Enfim, não importa qual é a característica. Eu tenho que selecionar aquilo que realmente eu preciso melhorar dentro do meu rebanho. Eu sabendo que eu preciso melhorar, eu vou começar a identificar esses indivíduos que são superiores naquelas características, os indivíduos que não são superiores. E aí eu preciso entender quem são e quem não são.
E também preciso entender o touro que eu vou usar para fazer esse melhoramento, né? Então, mas não é só selecionar o touro. Não é só selecionar. Mas eu não vou lá no catálogo só pegar o touro de mais leite? Não, isso é um grande erro que as pessoas fazem ainda muito em algumas regiões. As pessoas acham que o melhor touro é o touro que dá mais leite, ou o touro que, né, ou o touro que é mais famoso. As pessoas não entendem que o melhor touro para o sistema de produção dela é aquele touro que vai entregar aquelas características principais que o rebanho dela necessita para aquele objetivo principal. Né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um rebanho que eu descarto muito por pernas e pés e por sistema mamário. Se eu descarto muito, já está me sinalizando que eu preciso melhorar essas duas características. Então, eu tenho que usar touros superiores que transmitam essas características àquelas futuras fêmeas ou aquelas futuras bezerras. Desde que, né, tem o piso correto, não tem a barro, não tem a broca em todos os animais, metade dos animais mancando e você querendo, igual esses dias, eu vi isso lá no Paraná. Camarada com o gato todo doente, o gato todo com casco estourado e estava ele preocupado em selecionar para saúde, para animal, para longevidade. Falei, mas meu amigo, sim. Isso aqui vai ter que selecionar para guerra. Né? Isso. Um animal desse é para guerra. Aí, Daniel, entra a questão de ambiência que eu estou falando. Esses são vários exemplos que você deu aí de ambiência. Não adianta eu ter um indivíduo bom geneticamente se eu não dou condições para que ele possa expressar aquela genética. Então eu vou ter um indivíduo com a carga genética muito alta, né? Mas o que? Esse indivíduo não vai expressar. Ou seja, exemplo clássico que acontece no dia a dia. Eu gosto muito de pegar no dia a dia, no linguajar do homem do campo, do produtor lá. Você vai e compra uma bezerra excepcional num leilão. Ela é um ambiente que ela veio, um ambiente extremamente de boas condições, um ambiente muito bom. Essa bezerra foi vendida no leilão, ela vai para um criador, um produtor, que ele não tem aquelas mesmas condições, são condições inferiores aonde ela nasceu, por exemplo. O que quando essa bezerra virar vaca, ela vai expressar? Possivelmente não. Por quê? Ela não tem aquelas condições para expressar. É uma Ferrari na estrada do chão, né? Exato. Vou fazer outra... Mas, Samuel, volta só um pouquinho aqui, porque eu já estou vendo que a conversa está indo mais adiante. Sim. E eu queria fazer uma pergunta mais assim, olha. Sim. Essa ideia da gente escolher os animais pela genômica, eu acho isso fantástico, é o coração de toda a nossa conversa aqui, né? Mas me conta uma coisa, existe algum momento em que você fala assim, olha, a fazenda tem que estar pelo menos nesse estágio para poder utilizar essa ferramenta de forma, vamos botar assim, de forma mais produtiva? Por exemplo, aonde eu quero chegar? Às vezes tem um produtor que está escutando a gente e por algum motivo lá na casa dele é tudo anelorado. Ou aquele gado ótimo para fazer tapete, né? Tudo colorido, aquela bagunça e tal. E quer tirar leite. Isso, e quer tirar leite, e aí ele chegou na conclusão agora que a melhor situação para ele é fazer a genotipagem do gado para poder saber qual animal dele é melhor. Sim. Eu fui num extremo para construir um raciocínio. Perfeito. O que você acha... qual que é esse ponto em que vale a pena fazer isso? Esse ponto, na minha visão, ele tem que estar estabilizado na parte nutricional, ele tem que conhecer o mínimo possível de um manejo, né? Tem que ser bem manejado, né? Para não acontecer isso que nós estamos falando de questão de ambiente, animal no barro, animal no meio de pedra e o cara... Né? Então, assim... Faltando comida? Ele padronizou ali o básico dele, alimentação, padronizou uma genética, já vem fazendo há algum tempo já algum tipo de seleção. Exemplo, inseminando, tendo já uma padronização do rebanho. Ele tem os dados também, é muito importante ter dados, né? Você saber de quem que é filho, a questão de consanguinidade, a questão também de racial, você padronizou ali. Aí você começa, ou seja, você tem que ter um mínimo possível para você começar. Aí você começa a avaliar aqueles animais. Você avaliou, Samuel, a minha reposição aqui é 10% ao ano. Então se você tem, exemplo, preciso de 10 bezerras, um exemplo, e eu tenho 100, cara, você não precisa criar 100 para chegar a 10. Você tem a oportunidade de vender 80, 90 bezerras e criar as 10 superiores. E outra, você começa também a acompanhar o seu rebanho. Poxa, o meu rebanho, a cada ano que passa,
a parte genética, o valor genético desse rebanho, cada ano que passa, está aumentando. Ele está o quê? Então está havendo um melhoramento. Quantas fazendas nós temos aí que, em vez de fazer um melhoramento, ela faz um pioramento? É clássico isso aí. A gente chega em fazendas que o cara está 40, 50 anos, por exemplo, inseminando, e ele até hoje não conseguiu fazer vaca. Porque cada momento ele está indo numa linha. Passa um ano, ele vai numa linha. Passa no outro ano, ele vai em outra linha. Passa no outro ano, ele vai muito tendenciando a moda, ao modismo, enfim, a várias coisas que ele fica 30, 40 anos e não faz rebanho. E pelo contrário também tem pessoas com 4, 5, 10 anos já começam a fazer rebanho, já começam a ver o progresso genético dentro da sua propriedade. Isso também acontece demais na prática. Uhum. E eu começaria pelas minhas vacas ou pelas minhas bezerras? Eu aconselharia começar pelas bezerras. Por que as bezerras? Na lógica, as bezerras teriam que ter uma carga genética superior às suas mães, porque senão não está havendo melhoramento genético nessa propriedade, pensando numa propriedade isolada, ok? Mas pode acontecer. Mas na lógica, as filhas sempre melhores que as mães, se está havendo melhoramento. Então, eu entraria com esse investimento no gado jovem. É na bezerrinha na casinha? Da bezerrinha na casinha até na minha novilha que ainda não pariu. Eu vinha de trás para frente ali. E ali eu já começava a fazer a minha seleção. E depois eu não pararia mais. E começava a usar essa ferramenta, como eu falei, junto com o meu pedigree que eu tenho, por causa das minhas anotações, né? Pensando que não é um rebanho registrado e nada, o cara tem tudo lá. E não precisa ser. Outra coisa que as pessoas acham que para fazer um genoma tem que ter rebanho registrado em alguma associação de raça. Não precisa. A associação não é dona do laboratório, né? Não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o melhoramento não quer dizer que eu preciso estar dentro de uma associação. Claro, se eu estou dentro de uma associação de raça, claro que essa associação ela está me ajudando. Essa associação ela tem um trabalho muito sério dentro do negócio, né? Mas se infelizmente naquele momento o criador ainda ele não conseguiu ainda, por exemplo, questão de investimento, ou porque ainda não entende os benefícios também de uma associação de raça, cara, comece com o que você tem. E começou, você vai engateando ali, vai. E você pega genoma, pedigree, fenótipo. Você juntou essas três coisas, a sua chance de acertar o alvo é muito maior. Enquanto hoje, qual que é o tradicional? Eu escolho o melhor touro, ou que o produtor acha que é o melhor touro, ou que o vendedor, vendeu, ou que ganhou da exposição lá da serra, não sei de onde. Está na promoção? Está na promoção, ele acha que aquele é o melhor touro, ele vai e usa. Mas touro é importado, touro é isso, touro. Não existe touro ruim. Eu costumo dizer que não existe touro ruim. Depende do touro que você usa para aquilo que você quer melhorar. Não existe touro ruim. Até porque, né, se um touro chegou numa central, sim, já teve uma baita de uma seleção para ele chegar na central. Extremamente séria, uma baita seleção extremamente séria. Ali por si só já mostra que ele é um bom touro, né? Mas não necessariamente para aquele rebanho, para aquele sistema de produção. E no que você estava falando, Samuel, faz nas bezerras, nas novilhas ou faz nas vacas, né? Em tese, o que você está tentando fazer com a genotipagem, me corrija se eu estiver errado, porque eu não sou especialista nisso, né? Mas é tentar descobrir antes qual vai ser o melhor animal no futuro, que inclusive é o nosso título, né? Sim. E se a vaca já produziu, se eu já tenho uma vaca com produção e eu consigo ver os aprumos dela, vejo tudo, eu não preciso mais da genotipagem. Ela já me mostrou na prática o que ela é capaz, né? E esses animais, né, essas vacas, igual eu falei, o valor genético delas com certeza vão estar menores do que dos animais mais jovens, porque é uma geração mais nova, então possivelmente os animais jovens têm valor genético superior às suas vacas. E na prática são o seguinte, a gente acha que o genoma é uma coisa só. Vou dar um exemplo, nós lá na Neogen, nós temos vários produtos, cada produto ele entrega o resultado de X características. Por exemplo, nós temos o iGenit Essential, ele entrega 16 características. Basicamente, 16 características. Eu tenho o iGenit Select, ele já vai me entregar 74 características. Aí vocês viram para mim, poxa vida, Samuel, a fazenda precisa de tantas características assim? Às vezes sim, às vezes não. Então quer dizer que eu fazendo melhoramento genético na fazenda, eu vou escolher um touro, vou escolher 74 características de um touro? Não,
Porque quando eu falo de seleção genética e melhoramento genético, aí já muda um pouquinho, eu tenho que escolher no máximo 3, 4 características que eu tenho de maior peso que eu preciso melhorar dentro do meu rebanho. Por quê? Se eu começo a pegar muitas características, eu melhoro umas e pioro outras. Vou dar um exemplo. Eu seleciono um touro de muito leite. Automaticamente eu estou selecionando, possivelmente, um touro de menos saúde. Percebem? Então eu tenho que estar muito atento sobre isso. Porque o leite, por favor. Não, e quando é muito leite e muita saúde, ele custa R$500 a dose. Né? R$500. E às vezes um touro de R$10 dentro daquela propriedade vai fazer um efeito assim positivo ao extremo. Isso é outra coisa também. Os produtores acham que o touro mais caro é o touro melhor e o touro mais barato é o touro pior. Isso também é outra coisa que não procede. O touro bom, custo-benefício, é aquele touro que entrega aquelas características que seu rebanho precisa melhorar, dentro daquele objetivo. Aí o objetivo de cada fazenda é cada um. Tem fazenda que o objetivo é melhorar sólidos, tem fazenda que é melhorar composto de úbrio, tem fazendas que é diminuir peso do rebanho, tem fazenda que é colocar mais longevidade no rebanho. Aí depende quais são as características principais. Mas assim, selecionar todas as características, de uma geração para outra eu vou melhorar todas as características, esquece. Ou seja, a gente precisaria de sentar, sim, verificar todas as informações que a gente tem na fazenda, sim, além dos dados, ir para o campo, ver sim, o que nós temos de fenótipo, né? Ou seja, características visuais, para depois a gente sentar junto com o produtor e ver quais são as características que a gente precisa de melhorar, para depois ir para a genômica. Sim. Por exemplo, hoje na prática, nós prestamos hoje serviço para todas as centrais no Brasil de melhoramento e também para as associações de raça, nós Neogen. Então, vou pegar um exemplo. Tem um cliente da empresa A. Esse consultor da empresa A de melhoramento de genética vai lá, colhe esse pelo, né? Nós trabalhamos com pelo e também com cartilagem, mas para custo-benefício para o produtor ainda, para ficar mais em conta, a gente pega o pelo que é para pensando nesse produtor. Então ele coleta lá o pelo com um bulbo, onde está o DNA, é enviado para a gente dentro de um cartãozinho, depois eu posso mostrar para vocês, e ali, chegando no nosso laboratório em Pindamonhangaba, as meninas fazem lá dentro do laboratório a extração desse DNA. Fez a extração, a gente vai ter lá a geração do genótipo desse indivíduo. O que a gente faz? A gente vai e entrega essa extração, esse genótipo para o proprietário. E também para as empresas que é parceira dele. Exemplo, tem o proprietário lá, o Sozé. O Sozé quer que manda para a empresa A. A gente coleta, extraímos o DNA, já temos a informação daquele indivíduo, é enviado para aquela empresa roda dentro do programa de avaliação genética dela, junto com os touros que ela alinhou junto com aquele produtor, com o Sozé lá, e ela entrega um direcionamento mais assertivo para ele. Os melhores touros. Os melhores touros, as sugestões dos melhores touros. Porque ela considerou, na maioria das vezes, ela considera o genoma que nós enviamos, ela considera o fenótipo e ela considera ainda o pedigree lá. Então, seja, o grau de assertividade é muito maior, a acurácia desse trabalho aí, de uma geração para outra, o acerto, a tendência é muito maior. Porque a gente sabe que na genética o 2 mais 2 nunca é 4. Nós temos várias outras variáveis aí que interferem diretamente nesses indivíduos expressarem essa genética aí. Aí, por exemplo, nós estamos com a associação de raça. Essa associação de raça vai fazer o mesmo trabalho. Ela coleta, envia isso para nós entregamos para a associação de raça. A associação de raça vai fazer o quê? Ela vai jogar dentro de um banco de dados dela, vai rodar as informações que nós enviamos, basicamente é letra e número, né, que são lá a sequência dos DNA, e vai rodar e vai entregar para o criador dela. Aqui, ó, seu rebanho está aqui, é nesse formato. No Brasil, as raças zebuínas, elas têm a base de dados dela aqui no Brasil. Quando eu falo de Jersey, eu falo de holandês, o que nós fazemos? Nós mandamos essa informação extraída do DNA lá do indivíduo que chegou para nós lá, a gente manda isso para os Estados Unidos, vai para dentro do CDCB, lá tem um banco de dados lá da raça holandesa ou da Jersey, e esse animal é avaliado dentro dessa base de dados lá. Ou seja, tem uma população referente da mesma raça daquele indivíduo, por exemplo, é holandês, mandei uma bezerra holandesa aqui do Brasil, isso chega lá, então essa bezerra ela vai ser ranqueada. Aí eu começo a entender como o meu indivíduo também ele está dentro da população
da mesma raça dele. Então você começa a entender qual que é o trabalho que você está fazendo dentro da sua fazenda, um trabalho a nível nacional e internacionalmente também. Você começa a entender, poxa vida, o ano passado o meu nível, as minhas características genômicas aqui, o meu valor genômico era X. Hoje tá Y. E aí vai subindo. Ou senão ele pode descer também, dependendo se você está fazendo certo ou errado. Então, informação dessa é ouro, né? Exato. Samués, não estamos nem... Não, eu vou deixar você dar uma respirada. Sim, não, aqui vai até amanhã. Enquanto você dá uma respirada, toma uma água. Chegou na hora de nós faturarmos aqui com o nosso microfone de ouro, porque as informações de agora estão valiosas. Você não imaginou um podcast assim tão denso e com tanta coisa bacana, não é verdade? E se você está gostando até agora, você com certeza tem que curtir esse vídeo. Parar rapidinho, faz uma pausa, ó. Curte o vídeo lá pra gente fazendo favor e compartilha com todo mundo que você conhece, aquele que ainda tá escolhendo a vaca porque a mãe é boa, aquele que tá escolhendo uma vaca lá porque achou que ela é boa de tipo mesmo, e vê que o negócio tá começando a mudar de figura, vê que ele tá precisando de dar um quê a mais para daqui a pouco começar a vender mais genética ainda. É para isso que a gente tá fazendo esse podcast para você. Então vai lá, curte a gente, tanto aqui nesse vídeo quanto também no Instagram, assim como a Companhia do Leite, Samuel Guiné, Daniel e Samuel Hilário com H. Segue ele lá no Instagram também, que eu tenho certeza que ele vai gostar. É verdade, Hilário com Y, importantíssimo. É isso aí. Darius, ajuda a turma aí, Darius. Coloca aí da forma correta aí, que eu tenho certeza que todo mundo vai acabar curtindo. E se bobear, vai bombar o seu Instagram mais ainda. Então é isso. Respirou? Respirei. Vamos voltar aqui então. Mas vamos voltar na base de dados, né? Eu acho isso bacana. A questão da base de dados, eu acho legal a gente falar isso até para quem não mexer única e exclusivamente também com genômica, eu acho bacana também o pessoal entender o conceito de vaca base. Eu não sei se você trabalha com isso. E tal, para o pessoal entender até o que efetivamente melhora o negócio, ou se o ranqueamento substituiu a vaca base. O que você me fala nesse sentido? Sim, o que acontece? Quando a gente fala vaca base ou banco de dados aí, a gente tem que entender que toda a população ela tem um banco de dados de base de referência. Então, se eu estou falando da raça Holstein do holandês, nós temos esse banco de dados, né? No caso, ele é nos Estados Unidos, ele é a referência para todo mundo. Ou seja, eu ouço muitas pessoas falarem, a vaca americana lá, quando eu pego um touro no catálogo, que ele é 0 de leite, aquele touro, o 0 de leite dele, ele partiu de uma base de referência, no caso da holandesa. Então a base de referência hoje é 11 mil e um pouquinho, 11 mil quilos de leite em 305 dias. Nós podemos arredondar para 11 mil quilos, mas é um pouquinho a mais, 11.300 e alguma coisa. Mas enfim, nós temos que pegar, se eu pego um touro que ele é 0 de leite, se eu estiver falando de um touro americano, esse touro está partindo 11 mil quilos. 11 mil quilos. Quilos de leite, nem libras, quilos de leite. Então você, meu amigo, primeira pegadinha do seu catálogo. Exatamente. Às vezes está em libra, às vezes está em quilo. Aí o produtor está lá buscando, eu quero um touro de 1.000 quilos de leite, eu quero um touro de 2.000 quilos de leite. E a base 0 dele já está partindo de 11 mil. Aí ele pega esse mesmo touro, ele busca lá na Holanda, um exemplo. Aí ele vê um touro com 200 quilos de leite. Poxa vida, esse touro às vezes é melhor, mas a base da Holanda, a população de vacas da Holanda, isso já tirando de país, já é o quê? Menos um pouco, porque o sistema de produção da Holanda é um sistema misto, um sistema de 2 ordenhas, é diferente do modelo americano, que é um ultra intensivo, que é o quê? 3 ordenhas, rebanhos extremamente grandes, vacas presas, confinadas o ano todo. Então são modelos diferentes. Consequentemente, a produção de leite é diferente. Se eu pego na Nova Zelândia, o sistema predominante é pastejo. Até o ano passado eram 270 dias que a gente considerava com a lactação de vaca na Nova Zelândia, que era o período de produção de oferta de quê? Alimentos, pasto. Só que agora está mudando, eles vão trazer isso para 305 dias, padronizar. Mas o sistema
de produção lá continua nos seus 270 dias. Mas para nível de base de dados, eles vão trazer para 305 dias. Ou seja, nós temos que saber qual que é a referência de cada país, de cada genética que eu vou usar. Mas voltando na vaca, na genômica, quando eu faço esse DNA aí, essa genômica, eu coleto lá e mando, eu quero saber como que a minha bezerra está perante a população de indivíduos da mesma raça dela, a cada 5 anos é atualizado essa base. Né? Que são as vacas paridas que a gente fala, até poucos dias agora nós estávamos falando, as vacas paridas de 2015 para cá, ou seja, nós estávamos em 2020. Agora nós estamos já pensando nas vacas de 2020, porque nós estamos chegando em 2025 já próximos. Ou seja, nós temos que esperar uma vaca parir, uma população de vaca parir, encerrar uma lactação, para ela entrar dentro daquela base de dados ali. Para mudar a referência, Para mudar as referências. Então é muito importante a gente comparar laranja com laranja. Né? Pera com pera. E muitas vezes o produtor, os técnicos também que estão a campo, que não têm conhecimento, eles estão querendo comparar banana com laranja. Não vai, não dá. É uma dificuldade. Porque você tem 2 catálogos também, sim, às vezes de touro. Sim. Um está na base canadense, por exemplo, canadense, a outra na americana. Aí os caras querem comparar. O outro está na base do NVI, que é a Holanda, e o outro está na base TPI. O outro está na base NZI, que é a Nova Zelândia. O outro está na Alemanha, o outro está na França. Cara, então a gente tem que pensar muito nisso, porque às vezes está comparando e penalizando um touro, ou penalizando uma empresa, ou penalizando um criador, porque pela essa falta de conhecimento aí. Então é muito importante a gente entender a base de onde vem. E outro problema muito grande aí, que nós estamos falando, é o produtor selecionar, porque o vizinho selecionou o touro, porque o touro ganhou a exposição, ou porque o touro é isso. O produtor tem que entender qual é o objetivo dele. Na hora que ele cria esse objetivo, qual caminho ele quer seguir, e o rebanho dele está falando para ele, nós precisamos aqui, as características têm que ser melhoradas, são essas aqui. Então ele parte o caminho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos uma fazenda hoje, uma das maiores do Brasil, clientes da Neogen. Ela manda lá mil e poucos genomas assim, a cada X período de meses lá. Ela recebe 74 características no produto dela, que é o iGenetic Select. Chega a 74 características dos indivíduos para ela. Sabe quantas ela usa para trabalhar, para fazer o objetivo, para ela seguir o caminho dela? Basicamente 4. Chega a 74, ela usa 4. Ela não podia pegar o 16, não? Não, porque o 16, por exemplo, ele não atualiza a cada 3 meses na base americana. O iGenetic Essential nosso, que entrega 16 características, ele seria bom, por exemplo, por esse rebanho que nós falamos que eu não faria das vacas. Exemplo, cheguei no rebanho e vou começar hoje. O que eu faria? Eu faria o iGenetic Essential, que é 16 características nas vacas, só para eu entender qual que é o perfil genômico desse gado. Para saber se ela é A2, para saber se ela é boa de DPR, algumas outras características de importância, principalmente econômica. Basicão mesmo, né? Basicão. E esse gado jovem ainda, que eu falo das novilhas para baixo, o que eu faria? Um iGenetic Select. Por quê? Aí eu já entendo realmente como que está acontecendo e depois eu começo a sempre estar atualizando o meu rebanho dentro dessa base lá nos Estados Unidos, que é do CDCB, para que eu possa entender se eu estou tendo um progresso genético ou não. Eu tenho que entender para onde eu estou indo. E quando você começa a ver essas fazendas que fazem esse trabalho, às vezes de uma geração para outra, em grupos de touros, às vezes que ela usou em 6 meses um grupo de touros. Aí em 6 meses ali depois de 9 meses vai nascer essas filhas desses touros. Você vê que às vezes perdeu alguma coisa de valor genético. Aí o cara rapidinho ele já muda os touros dentro de um critério e já começa de novo aí. Sabe? Então é muito importante, você tem maior acurácia, você tem maior precisão no seu trabalho de melhoramento genético. Não é nenhuma ferramenta para substituir outras tradicionais que nós já temos já de trabalho de melhoramento. Ela veio para o quê? Para somar, para predizer o que aquele trabalho, aquilo que você está fazendo, aquelas fêmeas ou aqueles machos, se eu estiver falando de gado de corte, porque a gente também acha que é só em gado de leite, não, gado de corte a gente faz isso também.
A gente pode extrair o genoma para a gente trabalhar com gado, por exemplo, PO, que a gente faz um trabalho de melhoramento genético, que a gente tem que entregar esse resultado por alguma associação de raça, mas também a gente pode fazer para o gado comercial também. A gente tem um agente Nelore, o que ele faz? Ele vai te dar um print do que é, por exemplo, uma garrotada que eu vou ter que apartar para o confinamento. Eu faço uma apartação visual, né, de fenótipo, e depois eu quero precisar mais ainda. Eu pego e faço o genoma, né, desses animais lá para saber se aqueles animais vão me entregar aquelas características principais que são de extrema importância dentro de um confinamento. Por exemplo, área de lombo, carcaça, musculatura, acabamento, essas características de valor econômico. Vocês imaginam a gente prendendo uma boiada que não vai entregar e você tendo dentro do mesmo confinamento uma boiada que entregou. Então você ali, a genoma já está predizendo, ó, isso aqui, esses animais vão entregar isso, esses aqui são inferiores. Então, com aqueles animais inferiores, às vezes, esses animais podem ser comercializados, enfim, você começa a ter tomada de decisão estratégica dentro do seu negócio. Então, esse investimento, ele te leva a uma rentabilidade maior no seu negócio, porque você passa a enxergar coisa que você não enxergaria, tanto no leite quanto no corte. Deixa eu voltar só numa questão, que muitas vezes a gente chega num catálogo de touro, e tem lá o touro provado e o touro genômico. Perfeito. E dependendo da situação, de um ano para o outro, aquele touro genômico ele some do catálogo. O que você me fala desse touro genômico? Vale a pena apostar no touro genômico ou não? E por que ele saiu do catálogo, às vezes, no outro ano? Sim. O que acontece, Xará? Antigamente, antes de vir a genômica, né, a gente usava os meios tradicionais de melhoramento genético, que era o quê? Coletar dados, né? Por exemplo, para você ter de uma vaca, do gado leiteiro, você precisaria criar essa bezerra virar novilha, ela emprenha, ela começa uma lactação, ela encerra uma lactação, para depois você ter o resultado, o que foi aquilo, para você falar se aquele touro entrega aquelas características que realmente se achava que entregava. Aí que ele vai se tornar um touro provado, porque ele precisa do número de filhas, ele precisa do número de rebanhos, para que aquelas características que se achava, né, que tinha na prova dele, confirme mesmo. Ó, esse touro é melhorador em leite, esse touro... Só que nós estamos falando aí de quantos anos? 7, 8 anos. 7, 8 anos aí para falar que um touro é bom. Né? Percebe? Exatamente. Ao contrário da galinha, ao contrário da avicultura, da suinocultura, que o ciclo é o quê? É curtinho, né, em relação a um bovino. Então, quando chegou a genômica veio também para o quê? Encurtar essa distância dos intervalos entre gerações. Por quê? Hoje eu não preciso, por exemplo, esperar uma vaca parir, isso falando na vaca de leite, ela parir, encerrar uma lactação para eu falar se aquele touro é um touro superior, transmitiu aquelas características que se achavam que ele ia transmitir. Então, hoje a gente trabalha com as raças especializadas. Por exemplo, na raça holandesa, a acurácia está mais de 70% já. Na raça Jesse também, nisso. Ou seja, já são raças de muitos e muitos anos de melhoramento genético, né? A raça holandesa e a Jesse são raças como outras raças especializadas, mas elas já tinham muitos anos já de seleção já, né? De trabalho de melhoramento genético. E uma base de dados. E uma base de dados muito grande, né? Se eu pego a raça holandesa, é a raça mais estudada no mundo em termos de produção de leite, e também a raça que mais produz leite e a segunda raça que mais produz carne. Ou seja, porque a turma assusta. Mas por que a vaca holandesa produz carne? O final de uma vaca holandesa é o quê? Depois que ela entrega tudo. É arroba. Então ela tem a sua contribuição nos dois setores, leite e corte também. Então é a raça mais É um animal de dupla aptidão, né? Leite e corte. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente às vezes não sabe, mas no mundo, quando você vai buscar os abates, o holandês ele está lá também no meio e tem uma representatividade muito grande. Mas enfim, eu tenho esse touro genômico, o que a gente na prática faz? A gente aconselha a trabalhar com um grupo de touros genômicos, você não apostar em um touro só. Exemplificando seria o seguinte, eu tenho um rebanho, por exemplo, de 200 vacas em lactação. No comum aí a gente trabalharia num dia a dia normal 2 touros, no máximo 3, mas 2 touros seria o suficiente para trabalhar com esse grupo de vacas aí, 100 a 200 vacas, por exemplo. Aí vocês viram para mim e falam, não, eu vou trabalhar só com um touro só genômico.
A acurácia desse touro nós estamos falando que 70%, não é 100%, não vai ter um de 100%, ok? E se ele fosse um touro provado, eu já sairia lá em 90%, só que eu dependo de 7, 8 anos. Então, o que eu faria? É a mesma coisa do ninho da galinha lá. Eu vou botar uma galinha para chocar, e se eu tenho uma dúzia de ovos, eu divido em mais galinhas no ninho, esses ovos. Por quê? Se o gambá chegar numa noite, ele vai comer um ninho, ou achar uma galinha lá. Mas ainda eu tenho outras galinhas chocando. Ele chega numa outra noite, ou seja, se eu ponho esses ovos tudo no ninho só, se o gambá chegar na noite, acabou tudo. Então, ou seja, a mesma coisa aos touros. Eu garanto que um grupo de touros, porque se um touro desse, ele responder negativo em alguma característica, esse touro genômico, eu tenho aqueles outros touros que possivelmente não vão deixar cair. Então, na média, eu trabalho com a média de touros genômicos, porque eu vou tender a garantir que aquelas características serão aquilo mesmo. É uma segurança que a gente trabalha. Então você aumenta na prática, o número de touros, né? Aumenta o número de touros. Mas o touro dentro daquelas mesmas características a serem melhoradas dentro do sistema de produção. Tá? Então, por exemplo, se eu usei um touro nesse rebanho de 100 a 200 vacas e ele veio com uma característica lá que a genômica predizeu que ele, você vai ser bom nisso e nisso, mas depois a gente viu que não foi tudo aquilo, não pela genômica, mas pelo ambiente onde esse touro foi criado. Ele não expressou isso talvez nas filhas, entendeu? Mas eu tinha outros touros que no grupo ali, naquela geração de filhas nascidas, padronizou, certo? Então, eu aconselho usar os touros genômicos. Nós estamos falando de ganho de gerações, mas use moderadamente e trabalhe com um grupo de touros, certo? Basicamente é isso. E o touro provado? O touro provado nós temos que entender que esse touro genômico ele vai ser provado. Mas para ele ser provado, nós vamos ter que esperar 7, 8, 9 anos. E o dia que ele for provado, provavelmente ele já não é tão bom mais. Exato. E o ganho de geração, nós vamos perder esse ganho de geração, né? Nós vamos engatinhar. É o que nós estávamos lá atrás. Quanto que você falou que cada geração tende a ser melhor. Melhor. A tendência de cada geração é ser melhor. Quando você vê o ranking dos touros, por exemplo, holandês, Gessa, cada ano que passa, o valor genético desses touros só vai subindo. Né? Agora nós temos que entender, isso é outra coisa, o pessoal também quer os de valor genético maior, mas às vezes aquele de valor genético ele tem 2, 3 características que ele não vai entregar aquilo que você precisa para melhorar no seu rebanho. E às vezes o de segundo ranking lá, o de terceiro ou de 10º dentro de um ranking, ele vai te entregar. Qual o problema? Nenhum. As pessoas acham que eu tenho que usar o primeiro. Não. Às vezes eu posso usar o 100º ou sei lá. Desde que ele seja bom. Desde que ele entenda ele seja melhorador daquelas características que o seu rebanho precisa ser melhorado. Então tem muita coisa, a gente tem que fugir um pouquinho muito dessa parte do comercial, daquele comercial que leva o cara a usar uma coisa que às vezes ele não precisa. Então ele tem que selecionar um técnico bom, um cara que ele confia, uma empresa que ele confia. Todas são extremamente sérias, né? Todas têm técnicos, têm pessoas extremamente capacitadas. E ele tem que trazer um profissional, e muitas das vezes ele não toma essa decisão. Ele ouve numa roda de amigos, ele ouve no boteco, mas ele não traz um profissional que seja de qualquer empresa. Todas as empresas são extremamente sérias, mas ele tem que trazer esse cara e tem que perguntar qual é o meu objetivo. Às vezes ele não sabe, isso é muito comum. O produtor ele não sabe qual é o objetivo dele. E às vezes ele tem que ter esse cara, esse profissional ao lado dele para direcionar. O seu caminho é aqui, produtor. Não, beleza, estou com você, vamos seguir. E a escolha do vizinho nem sempre é a mesma. Não é. A do irmão, a do grupo, não pode ser. Eu vou dar um exemplo. Sistema de produção. A propriedade ela manda muito. Se eu trabalho com o sistema de produção, ele vai me falar qual touro eu vou trabalhar. Se eu trabalho com o sistema de produção Y é uma coisa, com o sistema H é outra. A propriedade, o relevo, a estrutura, o perfil do produtor, tudo isso influencia. O perfil do rebanho. É um rebanho mais mestiço, é um rebanho mais puro, é um rebanho de cruzado, é um rebanho meio sangue, é um rebanho... O que é? Ele vem de raça europeia, vem de raça zebuína? É o rebanho anelorado produzindo leite? Simão, deixa eu te fazer... Sim? Eu queria levar a conversa para o lado de por que a confiabilidade dos testes de holandês e Jersey são maiores do que de raças híbridas, né? Vamos colocar tipo Girolando da vida e tudo mais. Mas eu acho que era bacana a gente falar de curiosidade, que mágica é essa do genoma?
né? Sim. Como é que a coisa funciona? Então, me corrija se eu estiver errado, mas só para simplificar ao máximo para a turma, né? Como é que eles chegaram nessa conclusão? Pegaram o DNA de todos eles e foram vendo qual que era a sequência lá do DNA. Aqui tem tal molécula, tal molécula, tal molécula, de todos eles. E aí, botaram aquilo um atrás do outro, pegaram as vacas e viram, essas vacas aqui são as mais produtivas. Sim. Se essas vacas são as mais produtivas, a que tem o maior volume de leite, ou que tem melhor composto de pernas e pés e tudo mais, como é que é o DNA delas? Bota um do lado do outro, percebe que esses aqui que tem pernas e pés, o casco é melhor dessas aqui, pode perceber que esse trechinho do DNA é muito parecido em todos eles. Sim. Então, se todas essas vacas têm o mesmo trechinho parecido, e incrivelmente o casco delas é bom, a tendência é de que esse trechinho é o que mostre exatamente qual que é a genética para casco, por exemplo, né? Sim. É exatamente isso, basicamente né? isso. E é bom a gente reforçar também que a gente acha só de característica de produção, mas nós temos que falar de doenças também. De doenças também. A gente ainda quantas doenças a gente identifica hoje através do genoma que pode ser transmitidas e que você ali já não deixa seguir, principalmente nos touros, nas vacas, mas principalmente nos touros, para aqueles touros não transmitir para aquelas populações dos seus possíveis futuros filhos aí. Eu lembro até de eu sou péssimo de memória, eu vi uma reportagem de um touro americano que eles estavam vendo o quanto que ele tinha dado de prejuízo por ele ter ele tinha uma doença, alguma coisa lá que não estava catalogada até então. Porque naquela época não tinha genoma. Passou, ele foi transmitindo. São os genes mutantes, genes recessivos e coisas que não vai trazer nenhum benefício para o negócio, a não ser problemas. Então é perfeito, só que naquela época não tinha. Hoje não passa. Hoje identificou porrete no touro. Não vai. E o que eu acho bacana do pessoal entender é o seguinte: como esses pedacinhos são de genética e de genética a coisa muda muito, muda por si só, na hora que junta um pai e uma mãe já fez uma modificação de novo, você tende a ter algumas coisas parecidas naquele mesmo pedacinho de DNA, né? Sim. Então, quanto mais animal a gente tem, mais você consegue saber exatamente qual que é esse pedacinho, qual que é a sequência genética dele. Exato, você vai montando aquilo que eu falei, as bases de referências daquela raça, daquela espécie, basicamente é então, isso. Quanto mais população, mais indivíduo eu tenho, melhor eu vou ter esse resultado. Exatamente, eu tenho mais referência. Por exemplo, se a gente pega aqui, qual que é a referência da população brasileira no biotipo, na cor da pele, nos olhos, cor dos olhos? Aí é zero, né? Que qualquer um pode ser brasileiro. Exato. Aqui agora, a especialidade é tatu com cobra. Exato, vamos no Japão. Qual que é a referência? Os caboquinhos tudo o quê? Olhinho puxado. Na China, os caboquinhos o quê? Então é isso. Então é a mesma coisa a população de vacas. É a mesma coisa. Né? Lógico, salva as exceções aí. Mas a linha de raciocínio tem que ser essa. Eu tenho que fazer o comentário. Esses dias eu estava vendo um humorista e ele fazendo stand-up e na plateia um monte da turma do olhinho puxado e ele falando assim, vocês imaginam, nós americanos, nós temos que defender Taiwan se a China invadir Taiwan. Agora, você imagina na hora que a gente for para o campo, se a China invadir Taiwan, que a gente vai defender quem? Como é que a gente identifica quem é o chinês da China e quem é o chinês de Taiwan? Sim. Não vai. Sim. E os caras lá embaixo rachando os bicos de rir, né? Exatamente pela padronização. E além disso, a genômica entrega muito mais. Nós falamos de doença, nós falamos de características produtivas, nós estamos falando de característica de tipo, né? O biotipo de uma vaca, né? Todo mundo gosta daquele biotipo que ela tem na cabeça, o biotipo cunha, aquela vaca mais angulosa, mas nós temos também o biotipo de vaca de pastoreio, que os neozelandeses falam muito, a vaca barril. Nós temos o biotipo da vaca mais retangular, que é a vaca mais europeia. E além disso, nós temos também a genômica, ela entrega, por exemplo, pelagem. Às vezes nós chegamos em rebanho holandês, um exemplo holandês, que o rebanho, a pelagem dele é preta. Mas quando a gente vai pegar a parte genômica dele lá, como esse produtor já pelo menos 1 ou 2 gerações já vem usando touro holandês vermelho e branco, né? Esse rebanho ele já tem a predominância de vermelho no sangue. Só que às vezes o cara não consegue identificar. O genoma vai te entregar a questão da pelagem, vai te entregar o percentual de, por exemplo, de
de exemplo, eu tenho um animal gersolando lá, mas o gersolando o pessoal entende que é o meio sangue. O gersolando que eu quero falar é o gersolando que tem alguma coisa de gessa aí nele. Às vezes veio do holandês com Gess. Mas, por exemplo, seria um 7/8, um 15/16 aí. E já tem mais sangue Gess. O genoma vai te dar... Um grau ou outro tem um olhinho esbugalhado. Isso, ele vai te dar a porcentagem já também desse grau de sangue ali. O que ele tem daquele genético daquela raça. No caso aí do Gess, do holandês, dessas raças. Quando também você pega também... eu quero saber daquele indivíduo se ele vai ser mocho. Olha que coisa legal. Isso está muito relacionado hoje a bem-estar animal. Os touros hoje, é claro que não é selecionado só se ele é mocho ou não e ele tem uma vantagem, não. Além das características de produção econômica, ele também, se ele for mocho, é claro, principalmente Europa, pesa muito grande essa questão de bem-estar animal, gente. Então hoje também a gente identifica isso naquelas características entregues ao criador. Às vezes o cara está selecionando, por exemplo, Nelore mocho. Então, quer Às vezes aqui é um holandês mocho para não precisar mochar as bezerras. Isso é a realidade do mundo, antiga já. Nós estamos falando de 10, 20 anos para cá, já é assim. Falta bem-estar pro chifrudo, então? Falta bem-estar. Aí, ó, bem-estar. Você fica esperto aí. Bem-estar. Tomara que esteja tudo bem na sua família, na sua casa. Sim. O negócio tá tão no nível tão altíssimo, nós estamos falando de animais que excretam menos ou mais ureia, principalmente na urina. Quando você vai na Nova Zelândia, os caras estão monitorando. Você vai na Holanda, os caras estão abaixo do nível do mar, os caras estão extremamente preocupados com o nível de nitrogênio no solo. Por quê? Extremamente contaminante. Então chega no nível máximo, espera aí, nós temos que diminuir vaca, nós temos que levar para outro lugar, nós temos que dar um jeito. Então isso tudo está dentro desse nível tecnológico aí, desse pacote tecnológico que o produtor tem na mão, de baixo investimento, de fácil acesso e que qualquer um tem acesso, qualquer produtor. O cara de 50 com o cara de 40 litros, o cara de 100 litros, o cara de 10 mil litros, ele tem acesso a essa informação. Ele pode acessar, ele tem isso na sua mão. Vou dar um outro exemplo que começou há alguns anos no Brasil, A2A2. A2A2 começou e virou uma realidade. Quantos laticínios nós temos aí hoje com a parte do A2A2? Samuel, não quero das minhas vacas em lactação aqui, eu quero fazer o A2A2. Nós temos condição de entregar para ele o A2A2. Se eu estou com gado de corte, quero fazer a paternidade. Quero entender quais touros são pais daquelas bezerras, daquele gado ali. A gente consegue entregar. Então, a resposta é muito rápida. No passado, tinha a questão de tem que mandar para os Estados Unidos, não sei o que, demora a entrega do resultado. Não, nós somos os únicos que temos laboratório no Brasil. Nós estamos falando de 30 a 45 dias aí, nós temos condição de estar entregando para o parceiro, para o investidor, aquele genótipo lá ou aquelas características necessárias que ele precisa para fazer o trabalho de melhoramento genético dele dentro da fazenda ou dentro de uma associação, ou que seja, qual vai ser o destino dessas informações. Samuel, deixa eu só voltar nisso aqui, que eu acho que essa é uma questão muito importante para quem está escutando a gente, que é uma crítica geral que o pessoal não entende, que é uma questão de tempo. Mas todo mundo fala, porque a genética do holandês e do Gess não é a genética, mas a prova tem muito mais acurácia e tudo mais, e a do Girolanda e do Gi, por exemplo, eu não posso confiar tanto nela, Tem gente que fala exatamente isso. E comenta um pouco sobre isso, fazendo favor, porque eu acho muito importante o pessoal entender que nós estamos numa transição. Eu gosto de reforçar isso aí da seguinte coisa. É a mesma coisa a turma que quer discutir futebol, quer discutir religião, nós não podemos entrar nisso. Basicamente é o quê? Eu estou falando de raça especializada. O holandês tem mais de 600, 700 anos de melhoramento. O Jersey, seus 800, Pardo Suíço, 600, 700 anos de melhoramento. E quando eu pego as raças tropicais aqui, os cruzamentos, vamos falar do Latinoamérica, mas no Brasil, nós estamos falando de mestiço, primeira coisa. Aí tem fator de segregação, nós temos uma série de coisas aí, geneticamente falando, ok? E nós estamos falando assim, de uma base que eu tenho um indivíduo de uma raça com um indivíduo de outra, fiz um cruzamento ali. Ele não é uma raça, ele não vai entregar o que uma raça especializada entrega. Então as pessoas têm muito essa questão aí de ter esse medo. Mas não precisa ter medo.
Nós podemos trabalhar com touro girolando dentro de uma fazenda perfeitamente. Nós temos só que saber, volto a dizer, como escolher. Assim como eu trabalharia com um touro de raça especializada. Eu posso trabalhar com um touro... mas o touro lá, o touro mestiço lá, o touro girolando, eu posso trabalhar... Pode trabalhar com os olhos fechados. Agora tem que saber aonde você vai, como você vai fazer. Né? A escolha do touro, se o touro é genômico, se o touro já tem avaliação genômica, se o touro é provado, às vezes é um touro mais antigo e naquela época ele não foi feito a genômica, mas hoje todos os touros estão já saindo com a avaliação genômica. Então você já tem a sua acurácia. É muito melhor que no passado, quando não se tinha nada. Você esperava fechar uma lactação para você falar se o touro era bom ou não, era mais no escuro. Hoje não, todos os touros estão saindo aí, pelo menos... Era para sair, né? Todos com a avaliação genômica. Para quê? Para certificar e predizer que aquele touro que você está usando, ele tem aquelas características que vão corresponder àquele seu objetivo. Então eu posso trabalhar perfeitamente, eu posso trabalhar com touro Jesse, eu posso trabalhar... Só que nós temos que entender que é chão de melhoramento. Nós estamos falando de raças especializadas, de muitos e muitos anos de seleção. E eu estou falando de raças que nós estamos falando da década de 80 para cá. Quando eu pego, por exemplo, o nosso girolando tropical aí. Então, assim, ainda está chegando lá. Vai ficar igual a que está no holandês, no GE, nas outras raças. Mas nós temos uma questão do tempo ainda. A base de dados é pequena ainda. Exato, né? Mas a genômica ela chegou para ajudar nisso aí. Ela está ajudando, assim, o ganho é muito rápido. O que essas raças, assim, há 500 anos atrás, o crescimento era muito lento, porque as ferramentas eram o quê? Basicamente visual e dados de controle leiteiro e tudo. Agora vem a genômica. Então, assim, o pulo é extremamente grande. Então, ou seja, rapidinho aí nós estamos aí com essas raças tropicais aí, né, que a gente fala, do mesmo padrão aí, do mesmo nível das outras raças. Mas ainda falta um pouquinho ainda. Isso aí é questão de tempo. Nós não precisamos ficar... A turma discute muito, briga muito. É questão de tempo, questão de lógica. É a mesma coisa dos japoneses, que seria os chineses, os japoneses, que eu estou falando do holandês e do Jesse, do Pardo Suíço, e eu estou falando da população brasileira, quando eu falo de raças de cruzamentos aí. Basicamente é isso, gente. É padronização. Padronização. E a partir do momento que você tem padronização, você já tem mais gente anotando, e mais gente nas associações, e mais gente fazendo controle. Sim. Isso é muito importante, né? Eu vi, por exemplo, eu estava conversando até com um dos nossos convidados aqui, que foi o Josimar, que ele veio falar sobre internet das coisas, né? Sim. O IoT lá. Você não sabe, vai estar aqui no card também para você poder acompanhar depois. E o Josimar estava conversando comigo antes do podcast, até falando sobre o gado de Israel, por exempro. O gado de Israel... É o que dá mais leite numa lactação, mas é o que morre mais rápido. Sim, mas todo o gado em Israel ele é controlado e se tem todas as informações justamente para poder fazer melhoramento, poder fazer tudo funcionar, né? Sim. Então você imagina, acaba que tem as vacas mais produtivas. Sim, são as vacas mais produtivas, né? Mas é o modelo de produção que eles entenderam e que faz parte da realidade deles. Não que eles estejam errados, muito pelo contrário. Necessidade, né? É o que adaptou, exato. O cara da Nova Zelândia, ele segue o modelo dele, que é o modelo mais adaptado às condições dele, principalmente climáticas. O cara dos Estados Unidos, ele segue aquele modelo que é o que ele mais adaptou. O cara da europeu, ele segue o modelo porque a questão climática, a questão de bem-estar animal, os caras lá estão falando isso há 30 anos atrás já, não é de hoje. Né? Se uso de hormônio lá né, os hormônios aí para aumentar as lactações, os caras, isso aí já tem mais de 20 anos que não usa. Mas que não usa. Então, ou seja, por quê? Questão de saúde pública. Questão de saúde pública, os caras não querem. E aí, tá errado, tá certo? Cara, é a realidade deles. É mercado e acabou, é a realidade deles. Faz mal de verdade ou não faz também? Não vamos entrar nisso. Mas o mercado quer que seja dessa maneira. Exato. Né? Aí a galera bate lactação sem hormônio, com hormônio. Enfim, na verdade, isso aí é a realidade de cada país. Nós temos que entender o que é a nossa realidade. Nós estamos num país, tamanho de um continente, o que se faz no sul não se faz no nordeste, não se faz no sudeste. Cada realidade é uma realidade. Né? Enquanto nós temos aqui instituições que falam que o produtor tem que tirar no mínimo 300 litros homem dia, né?
nós temos aqui no Brasil fazendas que estão com 250 vacas homem-dia. Nós estou falando de uma instituição brasileira que fala que tem que ser acima de 300 litros homem-dia, o mínimo de 300 litros. E nós temos fazenda de 250 vacas homem-dia. Tá? Só para a gente ver o que nós temos de distância de caminho. Certo? Nós estamos falando ainda de 25, 30 mil quilos por hectare ano. Nós vamos para o Nordeste, lá para o Pernambuco, Alagoas afora, tem produtor com palma 40 mil quilos de leite hectare ano. E a turma está falando ainda do Sudeste. Então, sim, tudo depende. Nós estamos agarrando muito em números que não faz muita diferença no nosso negócio. A minha referência é isso. Número sem comparabilidade. Sem comparabilidade, né? É isso aí. É isso aí. Então, nós não podemos ficar muito amarrados nesses númerozinhos, não. Nós temos que entender qual é a nossa realidade. E dentro da realidade, a vaca está comendo alfafa ou está comendo palma? Exato. Exato. Né? O produtor de leite a pasto no Brasil, primeiro, ele é muito criticado. Né? O cara é doido, cara, vaca a pasto, não sei o quê. Não era para ser bem assim, né? Que quando você pega os países primeiro, né, os que produzem os leites mais baratos do mundo, aí, os caras estão nesse nível. Os caras é leite a pasto. É por isso que eles põem dinheiro em qualquer lugar e bagunçam o negócio. Produzem um leite barato. Nós já começamos a fugir do tema que era da minha bezerra. Vamos lá. Eu acho que está na hora de agradecer a turma, né? Está na hora, que senão a gente emenda aqui e vai mais uma hora falando. Bom, alguma consideração final, Daniel? Olha, eu vou falar a verdade. Esse podcast, esse aqui eu tenho certeza que a turma vai ter que escutar umas 3 vezes para absorver tudo que a informação que teve nele, porque foi bom pra caramba mesmo. Samuel, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, e eu que agradeço, moçada. Gostei demais. Eu já tinha visto na nossa conversa, antes de começar a gravar, eu vi que realmente ia sair coisa boa e eu não estava enganado, não. Então, muito obrigado. Obrigado você também que está escutando a gente. Obrigado, pessoal. Acho que é isso. É isso aí. Xará, considerações finais. As considerações finais novamente, parabenizar vocês aí pelo esse bate-papo que vocês vêm fazendo com várias pessoas que trazem conteúdo extremamente importante para o produtor, para os técnicos, pessoas da cadeia produtiva, né? Conteúdos que são bem objetivos, bem simplificados, mas que é o que faz a diferença no dia a dia. Né? Então, essa importância aí com a sociedade, ela é de muito valor. É isso que nós estamos precisando. É mais objetividade, mais direcionamento e parar de tentar inventar a roda. Fazer o arroz com feijão aí bem feito. Não precisa ser temperado, só sendo bem cozido. Nem precisa ter bife nem ovo. É arroz com feijão bem cozido. Nós estamos já anos-luz se nós dermos conta de fazer isso dentro de uma fazenda de leite. Aí nós vamos seguir onde a gente precisa seguir. E é isso aí. Obrigado aí pelo convite e fico à disposição. Eu já estava esperando por esse momento aqui há algum tempo e fiquei extremamente satisfeito, que esse foi um bate-papo fantástico. Eu tenho certeza que nós vamos ter mais episódios aí com você e bem rápido, né, Daniel? Com certeza. Sim. Bom, com agora certeza. pega a minha bezerra aí, Daniel. Pega a sua bezerra? Pega a minha bezerra aí. Sua bezerra. Aqui, ó. Agora eu já sei que eu vou ter que fazer um genômico aqui para dizer se a minha bezerra é boa ou não. E você, procure um bom técnico, procure alguém com a sabedoria perto do nosso xará aqui para a gente poder melhorar as nossas bezerras, né? E um brinde para nós. O brinde final, Samuel. Um brinde aí para todos nós, saúde a todos nós, ao produtor também e aos técnicos. Vai, Samuel. Semana que vem tem mais Mais um.